Vamos começar a ler o livro do profeta Jeremias, capítulo 13. Amém? Vamos lá. Assim me disse o Senhor: vai, compra um cinto de linho e põe esse cinto sobre os ombros. Na verdade, sobre os lombos. Mas não coloque o cinto na água. Então fui, comprei o cinto, segundo a palavra do Senhor Deus, e pus o cinto sobre os lombos. Lombos, para quem não sabe, fica na altura da cintura, um pouquinho acima dos quadris. Então, pela segunda vez, me veio a palavra do Senhor, dizendo: toma o cinto que compraste e que tens sobre os lombos. Dispõe-te, vai ao Eufrates e esconde o cinto ali na fenda de uma rocha. Fui e escondi o cinto junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Passados muitos dias, disse-me o Senhor: dispõe-te, vai até ao Eufrates, toma o cinto que te ordenei que escondesses ali. Fui então ao Eufrates, cavei e tomei o cinto do lugar onde o escondera. Eis que o cinto se tinha apodrecido e para nada prestava. Então veio a palavra do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor: deste modo farei também apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. Este povo maligno que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a dureza do seu coração e anda após outros deuses para os servir e os adorar. Será tal como este cinto que para nada presta. Porque como o cinto se apega aos lombos do homem, assim eu, Deus, fiz apegar-se a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para serem povo meu, para serem por meu nome e louvor e glória, mas não deram ouvidos. Pelo que dize-lhes esta palavra: assim diz o Senhor, Deus de Israel: todo jarro se encherá de vinho, e dir-te-ão: não sabemos nós muito bem que todo jarro se encherá de vinho? Mas tu dize-lhes: assim diz o Senhor: eis que eu encherei de embriaguez a todos os habitantes desta terra, e aos reis que se assentam no trono de Davi, e aos sacerdotes, e aos profetas, e a todos os habitantes de Jerusalém. Fá-los-ei em pedaços, atirando uns contra os outros. Tanto os pais como os filhos, diz o Senhor, não pouparei, nem terei pena, nem terei deles compaixão, para que os não destrua. Ouvi e atentai, não vos ensoberbeçais, porque o Senhor falou.
dai glória ao Senhor vosso Deus, antes que Ele faça vir as trevas, e antes que tropecem vossos pés nos montes tenebrosos, antes que, esperando vós luz, Ele a mude em sombra de morte e a reduza à escuridão. Mas se isto não ouvirdes, a minha alma chorará em segredo por causa da vossa soberba. Chorarão os meus olhos amargamente e se desfarão em lágrimas, porquanto o rebanho do Senhor foi levado cativo. Dize ao rei e à rainha mãe: humilhai-vos, assentai-vos no chão, porque caiu da vossa cabeça a coroa da vossa glória. As cidades do sul serão fechadas, e ninguém há que as abra. Todo Judá foi levado para o exílio, todos cativos. Levantai os olhos e vede os que vêm do norte. Onde está o rebanho que te foi confiado, o teu lindo rebanho? Que dirás quando ele puser por cabeça contra ti aqueles a quem ensinaste a ser amigos? Acaso não se apoderarão de ti as dores como a mulher que está de parto? Quando disseres contigo mesmo: por que me sobrevieram estas coisas? Então sabe que pela multidão das tuas maldades se levantaram as tuas fraldas, e os teus calcanhares sofrem violência. Pode acaso o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Então poderíeis fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal? Pelo que os espalharei como restolho, restolho que é arrebatado pelo vento do deserto. Esta será a tua sorte, a porção que te será medida por mim, diz o Senhor, pois te esqueceste de mim e confiaste em mentiras. Assim também levantarei as tuas fraldas sobre o teu rosto, e aparecerão as tuas vergonhas. Tenho visto as tuas abominações sobre os outeiros e no campo, a saber, os teus adultérios, os teus rinchos e a luxúria da tua prostituição. Ai de ti, Jerusalém, até quando ainda não te purificarás? Essa é a palavra do Senhor para esta noite. Obreiro, eu gostaria de um copo de água, por favor. O que está acontecendo aqui nesse texto? Nesse texto, o Senhor usa o profeta Jeremias para entregar uma palavra profética, mostrando em que situação estava o povo de Deus. Mas antes que Deus usasse o profeta Jeremias para entregar esta palavra, ele levou o profeta Jeremias a fazer algo muito diferente. Ele falou para o profeta Jeremias: Jeremias, olha só, compra um cinto, coloca ele nos teus lombos. Depois pega esse cinto e esconde ele. Depois de alguns dias, volta lá, naquele lugar onde você escondeu o cinto, e pega ele de novo. Cava e pega ele de novo. Então, o profeta Jeremias, um homem obediente a Deus, obedeceu a Deus. Foi lá, com o coração disposto a obedecer a Deus, comprou o cinto, colocou o cinto nos lombos, depois tirou o cinto dos lombos
escondeu o cinto onde o Senhor havia mandado esconder. Depois de alguns dias, voltou lá, tirou o cinto do esconderijo. E, para surpresa de Jeremias, o cinto estava podre. Então Deus falou com Jeremias: Jeremias, assim é o meu povo. Como você colocou esse cinto nos lombos, eu também coloquei o meu povo sobre os meus lombos para que eles aprendessem de mim. Mas eles se escondem da minha palavra. Eles não querem ouvir a minha palavra. E agora, se você for olhar para o meu povo está apodrecendo, como este cinto está podre. Porque aquele que se recusa a ouvir a palavra de Deus, ele vai apodrecendo por dentro. E o povo de Deus naquela época estava soberbo. O povo de Deus naquela época não queria ouvir a voz de Deus, fechou os ouvidos para ouvir a palavra e a voz de Deus. O povo de Deus naquela época estava se recusando, com o coração duro, endurecido, se recusando a se dobrar diante da palavra de Deus. O povo de Deus naquela época, ao invés de continuar adorando a Deus, estavam começando a adorar a deuses, estavam cometendo o que magoa profundamente o coração de Deus, que é a idolatria. Então eles estavam apodrecendo como aquele cinto apodreceu. E não só o povo, mas as lideranças naquela época também estavam apodrecendo. Porque Deus continua falando através do profeta Jeremias, dizendo que eles acham que estão como vasilhas cheias de vinho, como jarros cheios de vinho. Mas aquele vinho, ao invés de levá-los a ficarem cheios da presença de Deus, na verdade, aquela religiosidade e aquela misturada com idolatria que eles estavam vivendo, estavam tornando eles embriagados com as coisas que os afastavam de Deus. E eles estavam confiando uns nos outros, eles estavam confiando em cargos, eles estavam confiando em aquisições, nas amizades. E aí Deus fala através do profeta Jeremias: eis que eu vou atirar uns contra os outros. Eles vão ficar tão embriagados e tão fora de direção que eles vão começar a atacar uns aos outros. E o Senhor continua falando através do profeta Jeremias que a soberba deles era tão grande, que eles iam ser reduzidos à escravidão. E o fato deles não estarem ouvindo a Deus estava fazendo o coração de Deus gemer e os olhos do próprio Deus se encherem de lágrimas. Tamanha dor que Deus sente quando alguém se recusa a ouvir a palavra dele. E Deus continua usando o profeta Jeremias para falar para o rei e para a mãe do rei, a rainha mãe, de que eles estavam soberbos, que eles precisavam se humilhar. Porque eles estavam confiando na coroa da glória humana. Só que a coroa da glória humana iria cair. E eles iriam ser lançados ao pó. E também estava mostrando que que os sacerdotes, os líderes espirituais naquela época, estavam confiando no lindo rebanho que eles estavam liderando. Não estavam mais confiando em Deus, mas que até esse lindo rebanho ia ser tirado deles. E então, quando tudo viesse sobre eles, a escravidão, a confusão, um está indo contra o outro, o rebanho sendo tomado, quando tudo que Deus estava falando e fosse acontecer, eles iam ficar perplexos, iam dizer: por que essas coisas estão vindo sobre nós? Então Deus fala com o profeta Jeremias, lembra eles que é por causa da maldade do coração deles.
Lembra eles que essa vergonha que eles estão passando é porque eles escolheram ser maus e não ouvir a minha palavra. Lembra eles que eles se esqueceram de mim e confiaram em mentiras e não na verdade da minha palavra. Lembra eles que as vergonhas, as fraldas deles se levantaram, as roupas deles se levantaram e as vergonhas deles ficaram expostas porque eles cometeram abominações diante de mim. Lembra eles que eles se tornaram idólatras. Lembra eles que eles se prostituíram com outros deuses ou com outras coisas ao invés de só me adorarem. E lembra eles até quando eles vão andar desta maneira e não vão se arrepender e voltar para a minha palavra, e voltar para a minha presença, e voltar a ter um coração puro.